Oi, gente! Trouxe um convidado muito especial para nossa aulinha. Estamos aqui com o Igor. Igor, diga seu nome completo e a cidade de onde está falando. A chamada, né? Igor, eu sou o Igor Duarte, eu estou falando de San Diego, na Califórnia. Que siquireza! Bom, Igor, a gente está falando sobre o módulo de migrações. Provavelmente esse vídeo eu vou passar nesse módulo, mas pode ser que eu use em outras coisas também. E eu tenho algumas perguntinhas para te fazer, tá bom? Me diga, quando foi que você migrou e para onde você foi? Qual país você foi e cidade? Tá, eu migrei para os Estados Unidos em 2018, no começo de 2018, e eu me mudei para cá, para San Diego. Eu não moro aqui mais, eu estou só passando férias aqui. Férias não, um tempinho aqui. Eu moro em São Francisco, na verdade, mas a primeira cidade que eu me mudei foi San Diego, aqui na Califórnia. E você já tinha algum contato com o país antes ou você foi nu e cru? Não, já tinha um contato. Eu tinha estudado aqui nos Estados Unidos, não com a Califórnia necessariamente, eu já tinha estudado aqui nos Estados Unidos ah, no ano de 2013, 2014, pelo Ciências Sem Fronteiras, quando eu fiz o intercâmbio pela primeira vez, foi quando eu saí do Brasil e vim estudar inglês aqui, morei no estado de Washington, depois estudei design gráfico em Savannah, Georgia, no sul dos Estados Unidos. Aí fiquei aqui quase 2 anos, voltei para o Brasil, me formei e voltei para cá em 2018 para trabalhar. E o que que te fez deixar o Brasil? Deixar o Brasil. O que me fez. Eu vou reformular essa pergunta. Eu acho que o que me fez ir em busca dos meus sonhos e, consequentemente, deixar o Brasil, não era o meu sonho deixar o Brasil, mas buscar os meus sonhos, uma das etapas desse processo era sair do Brasil. Eu tinha acabado de me formar na faculdade em 2017, em julho de 2017, e eu estava, né, nesse ano era o ano que eu estava pensando o que que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, onde eu ia, né, aplicar para poder conseguir trabalho. E foi quando eu comecei a pensar, junto com outro amigo meu que também já tinha morado aqui e tinha feito intercâmbio também, a gente começou a pensar e conversar sobre a possibilidade de voltar para os Estados Unidos e tentar trabalhar aqui como designers gráficos. Porque eu não tinha nada que me prendesse no Brasil. Acabando de me formar, é, enfim, solteiro, sozinho, não tinha absolutamente nada que me prendesse. E minha família, meus pais, minha irmã, minha família em si, sempre me apoiaram muito nas decisões que eu tomei na minha vida e que tomo até hoje. Então, o que me levou a deixar, a não estar mais no Brasil e em busca desse sonho, foi primeiro de tudo, a liberdade de não estar preso no Brasil necessariamente a alguém ou a alguma coisa, e a possibilidade de descobrir um mundo novo e me jogar numa aventura nova. Eu sempre fui aventureiro de coração, mesmo quando não dava ou não tinha money, né? Não tinha dinheiro para isso, mas eu sempre fui aventureiro de coração. Então eu decidi voltar e me jogar nessa aventura. Mas assim, você decidiu ir para os Estados Unidos porque, sei lá, aqui não tinha trabalho no teu nível ou tinha, mas você preferiu essa aventura? Tinha e tem, mas as oportunidades são diferentes, né? Quando a gente sai da faculdade e você é lançado no mercado de trabalho, você tem que meio assim, ou você nada com as suas próprias nadadeiras, ou você conhece peixes maiores que vão te ajudar a entrar nesse mar de forma diferente. Ah, Na época da faculdade, eu fiz contato com algumas pessoas que tinham essas nadadeiras maiores, vamos dizer assim, com professores muito, muito queridos que poderiam e estavam dispostos a me ajudar a entrar no mercado de trabalho. Mas, novamente, eu sempre fui muito desprendido, assim, e sempre gostei muito de me aventurar e me jogar em novos desafios. Então, acho que isso foi o que mais me proporcionou a tomar essa decisão. E vir para cá e decidir, mesmo sem saber o que ia acontecer. Então, acho que tem mais a ver com isso, tem mais a ver com essa coisa do meu instinto do que o mercado de trabalho necessariamente. Uma coisa que eu acho que é importante pontuar o mercado de trabalho do Brasil para os Estados Unidos é diferente no sentido de remuneração, no sentido de
de carga horária, de carga de horário de trabalho. Então, tem algumas diferenças assim que, óbvio, no fim do dia, né, quando você está botando na balança, pesam. Ah, se eu tivesse saído da faculdade e tivesse aplicado para um trabalho e ter ido para esse trabalho diretamente, talvez eu estaria ganhando talvez não, com certeza eu estaria ganhando um valor muito menor do que eu ganho hoje. Aí a minha vida, a qualidade de vida seria diferente, porque eu não cresci rico, eu cresci numa família de classe média baixa, estudei em escola pública praticamente a minha vida inteira, então, então eu sabia que seria mais difícil para mim alcançar outros lugares, outros níveis, ah, se eu continuasse no Brasil. Então isso também me propulsionou a buscar alternativas fora do Brasil e acabou sendo aqui nos Estados Unidos. Mas você acha assim que a sua profissão ela é então um pouco mais valorizada nos Estados Unidos ou só por uma questão do país ser mais desenvolvido mesmo? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem a ver com os dois. Eu acho que aqui a profissão talvez seja mais valorizada no sentido de remuneração e oportunidades. Ah, que, por exemplo, um designer. Hoje em dia eu sou designer, que eles chamam aqui designer de UX, né? De UX, designer de interação. Eu me formei como designer gráfico. E aí fiz essa transição na minha carreira aqui, nos Estados Unidos. É, Se hoje eu for parar para comparar o quanto eu sou remunerado, o valor que eu ganho pelo meu trabalho, não infinitamente maior, é maior do que o valor do que um designer de interação ganha no Brasil. E isso sem pensar na conversão de valores, né? Sem pensar em converter o dólar para o real. Mas se você for botar numa balança para entender, realmente a gente aqui é melhor remunerado. Mas, óbvio, isso também depende de estado, depende de região, tem vários fatores, né, que podem influenciar isso. Mas eu acho que a diferença daqui, e quando eu cheguei aqui pela segunda vez, em 2018, que eu vim para cá, acho que foi. Eu trabalhei como garçom, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, ah, e fui trabalhar em restaurante. E mesmo trabalhando em restaurante, por exemplo, eu conseguia pagar o aluguel de um apartamento legal, morava a 4 quadras da praia. Tipo, você tem uma qualidade de vida que é diferente do Brasil para uma pessoa que trabalha num restaurante, por exemplo, sendo um garçom. Então, você tem mais acesso às coisas. Eu acho que a diferença está mais aí, na questão do acesso mesmo e no desenvolvimento do país, obviamente. Ah, Você está falando aí de quando você chegou, conta um pouquinho como foi sua adaptação aí nos Estados Unidos. acho que a segunda vez que eu vim para cá foi um pouco melhor, né? Porque eu já tinha morado aqui por um ano e meio, né? No intercâmbio que eu fiz, e já tinha domínio da língua, mas eu acho que na segunda vez a diferença foi eu vim para cá para tentar a vida, né? Me joguei e me arrisquei e vim literalmente com uma passagem só de vinda para cá. E aí as coisas foram acontecendo, a vida foi acontecendo, mas essa experiência inicial é muito assim de realmente você tem que botar a cara no sol. Eu botei a cara no sol literalmente. Eu fui bater em porta de restaurante para pedir de trabalho e tipo lavei louça, cortei batata, e, tipo umas paradas assim que antes eu fosse pensar em fazer isso, eu falava, não, acho que eu nem pensava que isso ia acontecer um dia na minha vida. E o mais legal disso tudo sempre que eu olho para trás, eu repito, eu faria tudo novamente, porque me ensinou muitas coisas sobre vida, sobre carreira, sobre como lidar com pessoas, sobre como eu devo me portar ou me adaptar em diferentes ambientes e sociedades. Então, tudo agregou muito, né? Esse preparo que eu tive, sei lá, eu trabalhei por 2 anos praticamente em restaurante. E essa lida do Foi seu restaurante primeiro trabalho assim que você chegou, foi restaurante? foi meu primeiro trabalho. Trabalhei lavando prato e cortando batata e frango e tomate num restaurante indiano. E daí, depois de 3 semanas, eu já cheguei para gerente e falei, ó, eu tô aqui, mas eu gostaria de trabalhar aí na frente, eu gostaria de botar minha cara no sol. Então, se eu puder ficar como garçom ou então recepcionista, já avisei, entendeu?
como eu era a única pessoa que falava inglês fluentemente na cozinha, porque, assim, majoritariamente, quando você vai aqui nas cozinhas dos restaurantes aqui nos Estados Unidos, são imigrantes, são pessoas que vêm da América Central, da América Latina, e muitos deles não falam inglês ou falam muito pouco. A E maioria fala espanhol. a maioria fala espanhol, a grande maioria fala espanhol, a grande massa. E porque esses imigrantes são a base, parte da base da economia dos Estados Unidos também, sabe? É a galera que está fazendo trabalho que outras pessoas não fazem, que os próprios americanos não fazem. Então, foi muito legal nesse sentido, porque eu me joguei, me coloquei numa posição que eu queria aprender. Eu nunca tinha trabalhado de garçom, nunca tinha trabalhado de recepcionista, não sabia como era, mas eu sabia que eu não queria ficar na cozinha lavando louça, porque eu vou falar que era uma coisa divertida? Não era, era necessária. Não era, ninguém quer ficar lavando louça o dia todo, ficar com um chefe de cozinha gritando no seu ouvido, falando que você é lerdo, tipo, Sim. passando por situações que você, cara, por que eu estou passando por isso? Mas tudo isso, quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena. Vale a pena porque eu acredito muito assim na sincronia da vida e em Deus e na sincronia das coisas. Então, eu acho que tudo o que eu vivi foi treinamento para chegar onde eu estou, e o que eu estou vivendo hoje é treinamento para onde eu estiver lá no futuro, né? Então, tudo eu acho que vale a pena. Depois do restaurante, você teve qual trabalho? Depois do restaurante, e aí foi assim, eu vivi nessa vida de restaurante, saí de San Diego depois de 9 meses, me mudei para São Francisco. Quando eu cheguei em São Francisco, trabalhei em restaurante novamente, e aí a vida acontecendo de novo, a sincronia da vida, aquele negócio. Eu trabalhava num restaurante, aliás, numa cafeteria, que era uma sorveteria também. Um dos meus clientes nessa sorveteria, enfim, eu conheci muita gente, aí papo vai, papo vem, fez amizade. Ele era o vice-presidente de tecnologia do Airbnb, que a sede do Airbnb fica em São Francisco. E daí a gente ficou muito amigo. E daí ele ficou sabendo que eu era designer gráfico, que também era fotógrafo e tal. E aí ele falou: pô, me manda seu trabalho, deixa eu ver o que que você faz e tal. E aí eu mandei meu trabalho para ele. Ele falou: cara, não posso garantir nada, mas tem uma vaga de um time aí, eu posso falar com o gerente e tal. Aí eu, ok. E aí ele foi, conversou com esse rapaz. E ele falou: Igor, manda o seu portfólio, manda o seu currículo, porque eles estão esperando para preencher essa vaga. De repente você consegue se encaixar. Mas assim, é isso que eu falo. Acho que na vida a gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Tem sempre pessoas abrindo portas, janelas, buracos, seja o que for para gente. E por isso eu sou muito grato. E essa porta foi aberta para mim, e eu aproveitei e entrei, deu certo. Foi meu primeiro trabalho oficial como designer, foi no Airbnb. E foi uma experiência incrível. Foi no comecinho de 2000 aliás, no final de 2019, e foram 6 meses só, porque a pandemia começou, né, em 2020, em março de 2020, e eles demitiram 4 mil funcionários de uma vez só. Foi a primeira empresa a demitir em massa. E eu estava entre essas pessoas, porque eu tinha acabado de entrar também na empresa, né? Mas assim, mesmo com esses pequenos 6 meses, já fiz muito contato, muita gente, tal, conheci, e a gente mantém essas relações. São essas relações que também me trouxeram para esse trabalho que eu estou agora. Então, acho que uma coisa vai encadeando a outra. E na pandemia, você ficou fazendo o quê? Já que você não estava mais no Airbnb? Na pandemia, por um tempo, eu recebi o auxílio do governo, né, que tinha o auxílio da pandemia, que eles davam para as pessoas que ficaram desempregadas. E depois de um tempo, o auxílio, obviamente, não era mais suficiente para poder me manter dessa maneira. E aí eu comecei a fazer entrega de comida com a minha bicicleta. Eu tinha comprado uma bicicleta elétrica um pouco antes da pandemia estourar, porque São Francisco, onde eu moro, é uma cidade muito muito legal para andar de bicicleta, assim, é muito arborizada, muito bonita. E eu tinha comprado para curtir, né? E aí acabou que virou meu meio de transporte para trabalhar. E daí eu comecei a entregar comida. Eu comprei uma mochilinha de comida, eu botava nas costas, eu botava a bicicletinha, capacete, ó, e passava aí horas na rua entregando comida, assim. Eu fiz isso acho que por uns 4 meses só. Mas, de novo, acho que tudo é experiência na vida, né? E preenche a gente de alguma forma. Depois eu acabei voltando para o Brasil para ficar um tempo com a minha família por 3 meses, que já faziam alguns anos que eu não os via.
E daí, depois desse tempo, eu voltei para cá, para os Estados Unidos. E apliquei de novo para um novo trabalho, e aí eu estou nesse trabalho desde então. Qual trabalho que você tá? Conta pra gente. Eu sou agora designer de interação, né? Designer de UX na Ford. Eles têm a sede aqui em Detroit, no estado de Michigan, mas eles têm uma filial ou uma base no Vale do Silício, em Palo Alto, que fica pertinho de São Francisco, onde eu moro. E é uma empresa incrível, é uma chance assim, muito legal que eu recebi. Eu comecei a trabalhar lá em 2021. Isso, vão fazer 2 anos agora, em agosto, que eu estou trabalhando. Eu comecei minha carreira como designer gráfico, acabei transitando para design de interação, que era uma coisa que eu queria fazer já há um tempo. E lá eu consegui fazer isso conversando com os meus gerentes, com o meu time e tal, e transitar para essa parte da minha carreira, porque é onde eu queria me direcionar, né? Ou me dedicar. Mas você trabalha no Vale do Silício. Você mora em São Francisco e você vai para o Vale do Silício para trabalhar, é isso? Isso, isso. Porque São Francisco a gente fala que é uma península, né? São Francisco está assim, aí na pontinha da península está a cidade de São Francisco, e aí embaixo tem todas as outras cidades, e bem aqui embaixo tem o Vale do Silício, que é onde fica a sede do Facebook, da Google, Twitter, todas essas empresas grandonas de tecnologia que a gente vê por aí, tem sede lá, e aí tem a Ford também tem um laboratório lá que tem um pouco mais de 400 funcionários, porque a sede mesmo da Ford fica no estado de Michigan, em Detroit. E conta um pouquinho do que você faz na Ford. Ser designer de UX é o quê, para quem não entende? Tipo eu. Tá, vamos lá. A gente fala que é designer de experiências, né? Porque nós estamos criando experiências para consumidores. Então, assim, se você pensa, por exemplo, vamos usar o exemplo da Ford, né? É, talvez alguém vai imaginar, você desenha carro? Não, tem quem desenha carro, tem designers de produtos para desenhar carro. Eu trabalho no software, que é a parte final de toda essa cadeia de experiência. Então, por exemplo, o carro vai lá, vai ser montado na fábrica e tudo mais, e hoje em dia vocês sabem, como vocês devem imaginar, tipo, tem todo o acesso à tecnologia. E aí, carros, hoje em dia, não são só carros, não é só um objeto, um veículo que vai te levar para um lugar e te trazer. Agora você interage com os carros, né? Então você tem telas, você tem filmes, jogos, tem muita coisa acontecendo. E agora que eles estão testando o que eles chamam lá de self-driving, né? Com a direção automática, onde você não vai precisar mais dirigir o carro vai já dirige sozinho. Então, tudo isso que está acontecendo, a gente desenha e projeta essas experiências. Então, um exemplo assim do que eu faço, acho que dá para citar com uma coisa mais palpável assim. Ahn, a gente acabou de criar agora, tem a primeira caminhonete elétrica da Ford, que chama F-150. E essa caminhonete elétrica, ela tem todo um painel de interação dentro dela, onde o motorista vai interagir e tem jogos, tem filmes, tem um monte de coisa acontecendo naquele painel. Aquele painel é a área onde eu vou estar trabalhando. Então, não somente desenhando o que vai estar criando o design daquele painel, mas projetando como vai ser a experiência. Então, porque quando o cara está dirigindo, você tem que pensar em diversos fatores, né? Então, sei lá. Cara, isso é muito legal. Você tem que pensar em diversos fatores, porque quando você está dirigindo, você precisa que o motorista mantenha a atenção absoluta na estrada, né? Ou onde ele estiver dirigindo. Então, assim, o tempo que ele vai pressionar um botão, o tempo que ele vai mexer uma coisa na tela para um lado para o outro, arrastar alguma coisa, tudo isso tem que ser pensado. Então, a gente está pensando nisso. A gente está projetando tudo isso para que o consumidor final, o usuário final, possa ter a melhor experiência possível, sem nem perceber que está tendo a experiência. É igual quando você está mexendo no seu celular. Você está mexendo no seu celular e olhando o aplicativo, abre o aplicativo e fecha, e você tem maneiras de fazer as coisas, né? Você já tem jeitos de fazer as coisas, e tudo isso a gente nem pensa sobre, mas tudo isso foi pensado antes para a gente. Então, design de experiência é isso. Pensando toda essa parte de trás dos produtos e como os consumidores e as pessoas vão lidar com elas. Que bacana. Faz muito sentido você ter falado também da questão da remuneração do teu cargo aí, porque é um país muito mais voltado para a produção de tecnologia do que o Brasil, né?
Então, faz muito sentido também você ter uma valorização do seu trabalho, que é um trabalho totalmente intelectual. É É o seu verdade. cérebro mesmo, a fuga dos cérebros. Você é parte dos cérebros que foi embora do Brasil para trabalhar aí no meio do Vale do Silício e ainda levou a Ford embora, né? Que a Ford saiu do Brasil. Mas vamos lá. Agora perguntas mais difíceis. Mas antes uma fácil. Como é que está a sua situação atual no país? Como é que está de visto, de tudo? Conta pra gente, caso você possa contar. Posso. Eu tenho visto, eu tenho green card aqui, né? Eu moro aqui, sou residente agora, mas quando eu cheguei aqui eu tinha visto de estudante e tal, e passei pelo processo de transição. É um processo, não vou mentir, é um processo muito complexo, complicado, intenso, gasta bastante e pode dar errado. É a qualquer momento, assim. Então, novamente, eu volto àquele ponto. Eu sou muito abençoado e sou muito grato por todas as pessoas que passaram, que passam pela minha vida e que me abriram vários caminhos. Mas hoje, assim, eu sou um residente permanente daqui dos Estados Unidos. Show de bola. Também, se você tivesse legal, você não poderia falar, né? Senão você ia me estragar, pô. Vamos lá, agora as perguntas difíceis. Você sofreu xenofobia nos Estados Unidos? Eu nunca sofri xenofobia, eu, Igor, falando, nunca sofri xenofobia, mas já testemunhei xenofobia. Tá? Os Estados Unidos ele é muito segregado, não só racialmente, mas na questão identitária, porque é um país assim realmente, gente do mundo inteiro em lugares que você nem imagina. Assim, eu acho que a diferença para o Brasil, uma das maiores diferenças é essa, porque no Brasil a gente está acostumado a conviver com brasileiro. Quando a gente convive com alguém de fora, é um pouco diferente, né? E aqui você convive com gente que veio do mundo todo, que os pais vieram de outras partes do mundo, os avós vieram de outras partes do mundo. Então, mesmo que eles tenham nascido aqui, eles carregam toda essa coisa da identidade, sabe? Toda essa coisa cultural. Então, tem muitos indianos. Deixa eu fechar isso aqui. Apareceu uma coisinha na tela. Então, tem muitos indianos, chineses, japoneses, enfim, gente do mundo todo. E, e, e como vocês devem acompanhar já nas notícias, a questão racial aqui nos Estados Unidos é muito, muito, muito complicada. Eu moro na Califórnia, que é um estado progressista, é um estado, quando comparado com outros estados dos Estados Unidos, está lá na frente, no sentido de avanço de direitos sociais, de direitos iguais para mulheres e homens e para pessoas de diferentes raças ou de diferentes gêneros e identidades, enfim, todo esse espectro. Mas, voltando à pergunta original, não, eu nunca sofri pessoalmente, mas já testemunhei. Você pode contar esse caso ou é bem complicado? Não, posso contar. Sei lá, já houveram momentos assim que colegas meus, aqui tem, durante 2020, né, que teve o Black Lives Matter Movement, quando começou todos aqueles protestos por causa da morte do George Floyd, ah, incitou outros protestos e outras questões sociais que as pessoas têm noção, mas não tratam no dia a dia. Então, por exemplo, ah, aqui existem muitos crimes de ódio contra a comunidade asiática. Então, dependendo de onde você está, e se você for asiático, do nada você é agredido na rua, vem uma pessoa, um maluco e te agride no meio da rua, e de repente pode até te matar, simplesmente porque você é asiático. Assim como pode acontecer com uma pessoa negra e com pessoas de diferentes etnias e raças. Mas um colega meu já sofreu um ataque assim, no meio da rua, em Los Angeles, e tipo, alguém chegou pra cima dele, querendo bater e querendo do nada, assim, absolutamente sem razão. Quer dizer, a razão era, ele era asiático. Então é um crime de ódio, né? É um crime Uhum. racial. Só que aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, crime racial, não existe crime racial, né? As pessoas aqui sempre se baseiam na liberdade de expressão, de falar o que querem e o que convém. E diferente do Brasil, não, onde existe o crime racial, né? Então, assim, já testemunhei, é uma coisa muito difícil e complicada, e que existe, assim, é uma coisa diária, e dependendo de onde você estiver nos Estados Unidos, é ainda pior.
Caraca, complicado mesmo. Mas assim, você falou que os imigrantes são base da grande parte da base da economia, mas você acha que o país não recebe bem os imigrantes, então, assim, tem uma séria xenofobia e também uma questão racial muito grande. Ah, eu acho que assim, eu acho que não dá para generalizar em dizer, eu acho que não é uma coisa binária, né? Não dá para dizer recebem bem ou não recebem bem, fazem isso ou não fazem isso. Eu acho que é uma coisa tão grande, gigante, né? É um espectro tão assim complexo, mas de novo, por ser um país formado por imigrantes, ah, dependendo de onde você está, esses imigrantes podem ser muito bem recebidos ou não. Porque se você estiver na fronteira dos Estados Unidos, onde você pega o Texas e aí tem o México embaixo, o negócio ali é outros 500, sabe? Porque o Texas é um estado extremamente conservador e aqui nos Estados Sim. Unidos os estados têm independência para legislar e criar leis próprias, né? Então, é, o Texas age de uma forma completamente diferente com os imigrantes do que a Califórnia age. E a Califórnia também tem fronteira com o México. Então, assim, não significa que eles abrem as portas de qualquer jeito, porque tem o governo federal acima de tudo, obviamente. Mas existem outros meios e outras medidas. Por exemplo, a cidade onde eu moro, São Francisco, é conhecida como cidade refúgio. Tem algumas cidades na Califórnia que são conhecidas como cidade refúgio. Nessas cidades existe lei aprovada onde qualquer pessoa que seja ilegal, que tenha, por exemplo, cruzado a fronteira ilegalmente, se a polícia, por algum motivo, parar ela na rua, abordar ela por alguma questão, ou uma abordagem, sei lá, enquanto a pessoa estiver dirigindo, ah, mesmo se essa pessoa for ilegal e tiver cruzado a fronteira ilegalmente, eles não têm o direito de prender essa pessoa. Inclusive, durante o governo Trump, né, há alguns anos atrás, eles estavam tentando reverter essa lei porque para poder bloquear a entrada de imigrantes Sim. ilegais e a permanência. Só que assim, é uma coisa muito complexa, porque como eu falei, os imigrantes sustentam a economia desse país em diversos aspectos. Então é muito difícil você chegar e falar, tipo, não, não faça isso. E tem gente que veio para cá há muitos anos atrás. Tem gente que está aqui na terceira geração de família e ainda está ilegal. Então é tipo, Nossa. é muito cruel até às vezes, sabe? Então, acho que é isso. Eu perdi a primeira pergunta que você tinha falado, mas eu acho que era. Não, você falou até mais do que tem um conteúdo para várias aulas agora, não só de imigração, meu amor. E, no geral, qual tipo de emprego você acha que os imigrantes fazem? Qual tipo de trabalho você acha que eles fazem? Os imigrantes que você conhece, que você convive, ou a tua percepção em termos de jornal, de estatísticas do país? Eu acho que assim, a grande massa de imigrantes, porque, sei lá, tem imigrantes e imigrantes. De novo, tem imigrantes que estão aqui, que vieram, sei lá, 20 anos atrás para cá, 30 anos atrás para cá, e ainda permanecem, sei lá, estão fazendo trabalhos, sei lá, tem a galera que está lá fazendo limpeza, tem a galera que está trabalhando em restaurante, tem uma base de imigrantes que consegue meio que sair dessa coisa da base e ir para um lugar um pouco diferenciado. Não sei se essa seria a melhor palavra para descrever, mas eu acho que são diferentes situações, são diferentes casos assim, mas eu acho que uma coisa que é inquestionável assim é o fato de que os Estados Unidos é formado por imigrantes e que se não fosse pelos imigrantes, esse país nem existiria, assim. Então eu, Principalmente os imigrantes que foram forçados, né, escravizados, africanos. exato, exato. E O quando a país gente fala lucrou de muito em cima imigrantes, disso. porque quando a gente fala de imigrantes, as pessoas falam, às vezes, né, as pessoas gostam de tratar somente aquelas pessoas que, sei lá, cruzaram a fronteira ou que vieram para cá. Mas a gente, quando fala de imigrantes, a gente está falando de pessoas que fugindo de situação de guerra. Quantas guerras e Sim. conflitos estão acontecendo ao redor do mundo inteiro, né? E que são causados pelo próprio Estados Unidos, nesse caso, por exemplo. Então, tipo, são questões, se você parar para analisar, né, na profundidade da questão, vai falar assim, não, a pessoa tem que estar aqui, tem direito absoluto de ficar aqui. Foi o país de vocês que entrou lá. Então, tipo, tem pessoas fugindo de conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo inteiro. Tem pessoas que estão fugindo de
sei lá, para salvar a própria vida, para salvar a vida da família, sabe? São inúmeras situações, diversas situações, assim, Sim. Não que tem uma resposta pronta. não tem como ter, né? Não tem como ter. Acho que tem que ter coração. Porque assim, no fim de tudo, todos nós somos seres humanos, né? E todos nós estamos buscando algo melhor. Estamos, sei lá, tentando salvar a si mesmos e aos nossos. Então, acho que no fim de tudo tem que ter coração, assim. Mas é isso. Acho que depende muito de onde você está aqui nos Estados Unidos, de qual estado que você está, para determinar como é a vida de um imigrante, se você é bem recebido ou não, se você sofre xenofobia ou não, e se você tem chances e oportunidades de crescer, sabe? De alcançar as coisas na vida. E última pergunta para fechar: se você se sente acolhido nos Estados Unidos e se você pretende voltar algum dia para morar de vez no Brasil, porque eu morro de saudade de você e eu acho muito injusto isso. Mas eu acho ótimo também que eu posso te visitar, apesar de ter tido meu visto negado, vou abafar o caso. Vou estar Mas trabalhando com o Biden, isso aí, vou estar trabalhando com ele, vou resolver essa situação. É, sim, eu me sinto em casa aqui. Eu me sinto em casa aqui. E isso foi desde a primeira vez que eu vim para cá, em 2013, mesmo quando eu não falava inglês. Eu fui muito bem recebido mesmo, assim, abraçado. Por onde eu passei, de novo, muitas portas se abrindo, muitas mãos se estendendo. Então, eu entendo e reconheço que sou privilegiado por isso também. Mesmo, mesmo não tendo, não, mesmo nossa, meu português tá uma porcaria, assim, tá triste. É coisa ao joga no inglês que a gente bota a legenda. jogar o verbo aqui. Mesmo eu não ter vindo, tá certo isso? Não tendo vindo. Mesmo eu não tendo vindo de um